Convido você na forma como está, vamos falar com Deus. Santo Deus, nós iremos abrir a Tua palavra neste momento, rogamos que Teu Espírito Santo fale conosco. Perdoe os nossos pecados, nos dê a Tua paz, Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 14. O título da mensagem dessa noite é Alimentando a Multidão. Quando se fala de alimento, a gente fica fazendo uma comparação com relação a alimentos, né? Por exemplo, hoje você e eu alimentamos pela manhã, alimentamos no almoço e possivelmente agora, no final do dia, ou talvez você irá alimentar após o culto quando você chegar em casa. Mas imagine agora Jesus numa situação com mais de 5.000 pessoas, segundo os historiadores, que é aproximadamente entre 10 até 15.000 pessoas, né? Então, ali 15.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, essa história você já conhece, essa repete aqui em Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas também. Mas, vamos tirar algumas lições desse contexto de alimentação. Será que tem a ver com alimento físico ou alimento espiritual? Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13 até o verso 21. Todos acharam aí? Mateus, capítulo 14, 13 até o 21, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantando a hora, despede, pois as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-los. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, que era o campo, né, o mato ali que estava naquele momento, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo a mão, olhou para o céu, os olhos ao céu, e abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, o total aqui dá em torno de 15.000 pessoas. Agora imagina a multidão procura onde ele está, onde estava Jesus. Achava-se congregado mais de 5.000 pessoas. Jesus compadeceu-se deles, dizendo: são ovelhas que não têm pastor, desgarradas e errantes. Agora imagina agora, vieram de barco, vieram a pé, 10.000 pessoas estavam ali. E agora alguém fala: Jesus, seguinte, manda essas pessoas embora, porque não tem nada que comer aqui, é um deserto. É como se fosse assim, é como se a gente estivesse indo de viagem, talvez para qualquer estado do nosso Brasil, e de repente você para numa estrada, e olha de um lado mato, de um lado e mato do outro, e você está com recurso na mão, mas não tem como comprar nada, porque não existe no comércio. Então aquelas pessoas estavam nessa situação, nesse quadro. Estava ali Jesus com aquelas pessoas, mas não tinha como alimentá-las. E você fala: Jesus, manda essas pessoas embora, porque não tem alimento. E Jesus se compadeceu delas, dizendo o seguinte: traz para mim esses pães, esses peixes, que vamos resolver o quadro. Manda eles assentarem aí, ficar todo mundo quietinho, tranquilo, que vai ser tudo resolvido. Isso nos mostra uma coisa: quantas pessoas hoje estão passando fome de pão físico e de pão espiritual? Vamos começar pelo pão espiritual. Amós capítulo 8, verso 11 e 12 diz que
chegará dias que as pessoas vão ter fome, mas não de pão material, de pão espiritual. Correrão de uma ponta para a outra e não acharão, porque de ouvir as verdades da palavra de Deus. E agora aqui as pessoas estavam famintas espiritualmente e fisicamente. E quantos de nós hoje estamos no mesmo quadro? Dentro da igreja, mas às vezes perdidos. Quantas pessoas abastadas dizendo o seguinte: eu sei, conheço e faço, acontece, e de acordo com Apocalipse 3, és o que? Miserável, cego e nu. Não vou dizer outra palavra, que o contexto do Apocalipse 3:17 é um pouco mais pesado, mas ela diz claramente que olha, não é quente nem frio, não sabe definir aquilo que é cada vida, espiritualmente falando. E agora Jesus manda aquelas pessoas ali assentar sob o comando dos discípulos, traz aqueles pães, ele olha para o céu: Senhor, abençoa, porque Ele é o pão da vida, Ele é o multiplicador das coisas. E então todo mundo se farta, se sacia, ainda sobra cesto que aquelas pessoas levaram para dividir com suas famílias e não desperdiçou nada. Quantas vezes nós passamos por lutas e dificuldades, e aí quando você olha para o seu armário, para a sua despensa, e você pensa assim: e agora? Só tem isso aqui para hoje, para amanhã não tem. Mas aí a gente esquece das promessas de Deus, de Mateus 6:25 até o 33, né, onde Jesus alimentou o espaço, cuida de tudo. Porque uma coisa é a gente confiar em Deus quando tudo vai bem, outra coisa é você confiar a Deus e tentar resolver da sua maneira ou da minha maneira quando as coisas estão diferenciadas. Aqui nesse contexto aqui, as pessoas não se preocuparam com nada. Elas foram para ouvir Jesus, para ouvir a sua palavra, para ouvir o que ele tinha de dizer. Alguns vieram de barco, uma boa parte vieram a pé, mas ali ficaram. E Jesus falou sem microfone para mais de 15 mil pessoas. Afinal de contas, ele é o Senhor de lá atrás, que é o passado, ele é o Senhor da agora, ele é o Senhor do futuro, ele é o Senhor de tudo. Então a sua voz ecoou ali. Aqui eu abro um parente, faço um parente. A escritora norte-americana também, em algum momento, quando ela estava viva, no seu período de 1800 e pouco até 1915, ela pregou em Acampau para mais de 10, 20 mil pessoas, e não tinha microfone, e a sua voz chegava muito bem no ouvido das pessoas, todo mundo ouvia muito bem o que ela falava. Então agora, Jesus agora, ouvindo aquelas pessoas ali, como pastor delas, elas como ovelhas desgarradas, e ele começou então a atender os seus pedidos, tanto espiritual quanto material, e mostrando o seguinte: olha, vocês estão alimentando o pão físico aqui, mas eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou tudo para vocês. O povo ficava feliz em ouvir Jesus, não sentia fome, não sentia cansaço, não sentia o tempo correr, porque o dia já estava findando. Jesus e o povo estavam cansados. Muitas pessoas vieram de longe, mãe com crianças, mas a ordem de Jesus foi a seguinte: dá-lhe de comer. Como comparemos? Ali indagou Filipe para Jesus: não temos recursos nem possibilidade. Mas Jesus disse o seguinte: o que você tem aí? Chama o rapazinho lá, traz os pães e os peixes. Jesus mandou todo mundo assentar, tomando tudo, abençoou e entregou para aquelas pessoas. Todos comeram, sobraram 12 cestos. E Jesus provê todas as necessidades, tanto espiritual quanto física. Aquele que nos chama para seguir diz o seguinte: não andeis ansiosos, solicito quanto à vida, com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. O coração de Jesus era solicito para cada necessidade daquela pessoa, e a nossa também. Jesus, porém, não realizava milagres a não ser que houvesse uma necessidade real. Ele não fazia por ostentação ou para exibismo, mas ele fazia para glorificar o Pai. Os peixes e os pães de cevada eram o alimento diário daquelas pessoas
ao redor do mar da Galileia. Jesus nunca deliciou algum daqueles banquetes luxuosos. A condescendência com os gostos naturais resulta em doença e morte. Desse relato extraímos algumas lições. Na produção da colheita da terra, Deus opera o milagre diário, ou seja, alguém vai lá, prepara a terra, joga a semente, Deus manda a chuva, como choveu hoje. O homem coopera com o trabalho de Deus, é necessário semear. Segundo, a economia que recolheu todos aqueles cestos que as suas famílias levavam para casa, para alimentar os seus familiares. O Criador do universo não quer nada útil que perca ou seja esbanjado. Os soberbos os restos foram distribuídos para que o povo levasse para os seus familiares. Aí agora aqui surge uma questão. Quando fala do pão espiritual aqui, também fala do pão material. Nesse sentido, o pão material foi dado para aquelas pessoas. Hoje, no contexto de hoje, além de nós alimentarmos as pessoas materialmente, Deus pede para que a gente leve o alimento espiritual para as pessoas. E aí você, pai, pensa o seguinte: o que devemos fazer para que a gente possa avançar na palavra de Deus? O que eu faço para que o alimento de Deus chegue até a essas pessoas? O milagre dos pães nos ensina uma lição de confiança em Deus, que não tinha alimento, não tinha recurso para adquiri-los. Quando em situação difícil, devemos esperar em Deus. Se seguirmos a direção divina, Deus proverá tudo para nós. Será que Deus fala para alguém essa noite, para alguma dificuldade que você passa em sua casa? Porque uma coisa é nós nos encontrarmos aqui, conversarmos aqui e perguntarmos: como estás? Tudo vai bem. Mas será que de fato vai tudo bem? Será que de fato você sabe o que se passa com o irmão, com a irmã lá na casa dele ou na casa dela? Hoje, o mundo que estamos hoje em dia, infelizmente, essa é a grande verdade, não só aqui, mas em todos os 4 cantos da terra. O orgulho humano, a arrogância, a prepotência. O mundo diz o seguinte: olha, eu vou orar por você e vai tudo bem, mas não estende a mão para ajudar o seu irmão ou a sua irmã. Essa é a grande verdade. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 12, 13 e 14, o 12 diz que o pecado aumenta, o amor diminui. E aí, no versículo 13 e 14, Deus fala: persevere até o fim. E o 14 fala: prega o evangelho para que abrevie a volta de Jesus. A missão não é nossa, é a missão de Deus, mas Deus nos colocou dentro dessa missão. Ao vermos o mundo faminto do pão da vida ao nosso redor, dizemos como André: que é isto para tantos? Os pães e os peixinhos são os talentos, são os folhetos, são a literatura que contém a mensagem. Jesus manda dizer: dá-lhes de comer. Sua ordem é uma promessa. Ligados a Jesus, receberemos provisão para alimentar outras pessoas com a palavra de Deus. Só podemos receber a palavra de Deus à medida que nós distribuímos às outras pessoas. O que Jesus fazia antes de alimentar as pessoas? Ele mantinha a comunhão com o Pai. Então é necessário orar a Deus, estudar a palavra de Deus, ter o conhecimento daquilo que a gente deseja passar para alguém, e aí sim estamos aptos e preparados para fazer. Mas eu não posso sair sem antes ter a minha comunhão diária com Deus. Ela pode ser 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, o tempo que você quiser. Mas primeiro Deus. Aí as outras coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Em lugar de transferir vossa responsabilidade para alguém que julgais, mais bem preparado, trabalhai-vos segundo as vossas aptidões. O Desejo de todas as nações, na página 354. Quando olhamos para Mateus 20, verso 28, fala que Jesus não veio para servir, mas veio para ser o quê? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Assim somos nós. Então ele não veio para que as pessoas o pudessem servir, mas ele veio para servir as pessoas e mostrar a salvação para todos.
e assim devemos seguir a Jesus. O mar da Galileia, ele é um mar bem interessante, porque ele é um mar cristalino, como se fosse um lago. As águas ficam ali e ele vai diluir ali no mar morto. O mar da Galileia traz vida, tem peixe. O mar morto é puro sal, não tem vida. Então a gente deve escolher: será que eu quero ser o mar da Galileia ou o mar morto? Esse é lógico que é de forma simbólica. Ninguém aqui é água, ninguém aqui vai ser aquele, como um desejo: eu sou o fluido da água. Não é isso. Mas nós podemos ser como o mar da Galileia, receber ali a água para transbordar para as pessoas. É claro, tendo Cristo no coração, a gente consegue transmitir Jesus para as pessoas. O mar é maravilhoso, com águas límpidas e muitos peixes. As águas do Rio Jordão continuam descendo até desaguar no Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível de outros mares. O Mar Morto recebe e não dá, nele não há vida e não há peixe. São águas que são densas, elevadas de saturação de sal, e como recebe, ali não há animal e também não tem vida, por isso que recebe o nome de Mar Morto. O cristão deve ser o mar da Galileia, cheio de vida, recebendo e doando Jesus para as pessoas. O Mar Morto, quando a pessoa entra nele, ela basicamente boia nessa água, e ela existe, por tanto sal, existe uma oleosidade, que esse óleo fica na pele. Quando você toma banho, é como se você estivesse passando um creme antes de tomar banho. Deu para entender? É um creme que você entra na água e não sai. Mas, ou seja, a própria água do Mar Morto, ali, ela traz uma essência de óleo, que quando você toma banho já fica na sua pele. E então é interessante que dali saem os melhores cremes que em Israel usa dentro daquele contexto do seu país, e para fora de Deus, os melhores cremes de pele estão ali. Bom, diante de tudo isso, como então alimentar o povo? Quero ler a última citação com você. Abre em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 13 a 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 até o verso 15. É interessante que esse alimento, eu e você devemos fazer todos os dias da nossa vida. Alguns dias atrás, alguém me disse o seguinte: olha, quando eu estou agitado, preocupado, nervoso, eu pego a Bíblia, eu escolho alguns salmos, começo a ler, a meditar, oro a Deus e logo fico calmo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida espiritual, a nossa vida física e a nossa vida emocional também. Vamos falar física porque ela alimenta, ela nos traz autoestima melhor. A Bíblia, ela liberta nós da ansiedade, da depressão. Claro que você procura um tratamento psicológico do psicanalista também ajuda, mas a palavra de Deus, ela alterna muito mais do que isso. Ela nos ajuda nessa caminhada. Por isso que o tema de hoje é alimentando a multidão. E a gente sabe que tem pessoas que não querem saber de Deus, mas nosso dever é de entregar uma literatura, de entregar um livro, de entregar qualquer material que possa ajudar essa pessoa a encontrar a Cristo Jesus. Hoje o irmão disse assim: olha, você pode mandar para mim alguma coisa que fala sobre o sábado, porque eu já expliquei para o meu amigo aqui, mas ele não quer entender. Aí eu procurei no YouTube alguns links dos nossos amigos pastores, né, Luiz, o Arilton e entre outros. Falei: ó, manda esse link para ele aqui, para ele assistir sobre esses estudos que falam sobre a lei do sábado. E lá ele tira as suas conclusões. Porque hoje em dia não é debatendo, mas é mostrando dentro da palavra de Deus. Porque assim, a gente sabe que tem muitos amigos e irmãos nossos de outras igrejas que posteriormente passam por cima dessa parte. Mas quando o Espírito Santo esclarece para ele ou para ela, ele entende que está em vigor e deve ser obedecida. Mas não faça nada tudo por obrigação, mas por amor a Deus, pela questão. Porque quem salva é Jesus Cristo. E aí, quando foi numa sexta-feira, estava num pequeno grupo. Aí tinha algumas pessoas cristãs e outras não cristãs.
E eu fiz a pergunta assim: o que nós devemos fazer para ser salvo? Alguns dizem: eu devo ser salvo pelas obras, pela obediência, pela fé. Eu falei: tudo isso que vocês falaram está certo, mas somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Aí lembro do livro de Efésios 2:8-10, a pessoa compreendeu. Outras pessoas entendem que a salvação por obras era doar cesta básica, dinheiro, obras de caridade para ajudar as pessoas. Mas não é isso. Nós seremos salvos pela graça que é Cristo Jesus. Orando para mim e para você, ninguém merece ser salvo, porque Romanos capítulo 7 diz claramente que em algum momento a gente quer fazer o bem, mas a gente não faz. A gente acaba fazendo o contrário, a gente acaba fazendo mal. Então, alimentar a palavra de Deus é alimentar eu primeiro, alimentar você primeiro, para depois alimentar o povo lá fora. E o mundo lá fora está sendo alimentado por outras coisas, filosofias, tradições, ideologias e outras coisas mais. Mas quando você fala da palavra de Deus, o povo sempre vai arrumar uma desculpa, um detalhe para não seguir a verdade. Aí dizem assim: qualquer porta de entrada leva para o céu. E a Bíblia diz claramente em João 14:6 que o único caminho que leva para o céu é Jesus e ponto final. Então não é porque eu venho à igreja aqui no sábado, domingo, quarta-feira, semana de oração, me envolvo nas atividades da igreja, isso já me garante salvação, não. É a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus, a sua vida com Deus, a nossa vida com Deus. E assim nos garante a nossa salvação através, porque Jesus já pagou o preço e agora só cabe a nós decidir se a gente quer ou não continuar na caminhada. Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, que será salvo, em nome de Jesus, aquele que invocar, aquele que aceitar. Como, porém, verso 14, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Percebe aqui a responsabilidade minha e sua? Não importa a maneira que Deus vai te usar você. Se você vai dar um folheto, convidar alguém para estudar a Bíblia, uma classe bíblica, um pequeno grupo, não importa. Mas aí você devemos levar a mensagem. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o quê? Coisas boas. Lá em Provérbios 11:30 diz que o fruto do justo é a árvore da vida, e quem ganha almas é sábio. Então, Deus pede para mim e para você o seguinte: filho, filha, procure alimentar a multidão. Se ela precisar de pão material, ajude. Se ela precisar do pão espiritual, leve. Porque é o pão espiritual que vai salvar a pessoa, tanto ela, e salvar a você também. A pergunta que eu dirijo para nós nessa noite é a seguinte: será que a gente está com fome e sede de Deus? Ou a gente está contente com tudo que está acontecendo? Logo mais pela manhã, boa parte de vocês vão levantar cedo, outros não, para embarcar aí nos ônibus, no metrô, no trem, ou moto, ou carro, etc., para seguir para mais uma semana de trabalho. E aí a gente fica naquela preocupação: compra, paga, vende, resolve, não resolve, etc., etc. E aí, quando chegamos no sábado, vem o oásis para descansar e refrigerar em Deus. E percebe que a lição desse trimestre, ela vem falando que a missão ali não é nossa, mas é a missão de Deus. É Deus que vem à nossa procura. E na lição de quinta-feira vai dar um artigo para a gente de forma prática, além de a gente aprender e a gente transferir esse aprendizado para outras pessoas. Você deseja ser alguém que leve o alimento para outro alguém? É como Spurgeon falava, o grande pregador do século XIX: o mendigo levando o pão para outro mendigo. Claro, não estou chamando você de mendigo, no sentido figurado, deve você entender uma palavra, uma forma de dar um exemplo alegórico. Mas é eu e você levando o pão espiritual para outra pessoa.
E aqui nós vemos em Romanos 10, 13, 14 e 15, se todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Versículo 14, foram várias perguntas dentro de um verso. Se eu e você não levar, quem vai levar? E o versículo 15 diz claramente, se a gente nos preparar, e na parte onde ele fala, quão alegre e conformosos são os pés daquele que leva boas novas, ou seja, leva Jesus para as pessoas. Você está disposto a fazer isso? A partir de hoje? Talvez com mais intensidade. Deus pede, filho, anda uma milha mais espiritualmente falando para ajudar alguém a reencontrar Jesus para o reino dos céus. Vocês estão dispostos a isso? Amém. Deus abençoe vocês e que nos ajude verdadeiramente a gente continuar a nossa caminhada com Cristo, porque quando Ele voltar, Ele quer salvar todos nós. E lembre-se, o Evangelho de Jesus é para todas as pessoas, os que estão dentro da igreja, os que estão fora da igreja, e até aqueles que não creem em Deus, de outras religiões, de uma forma geral, são várias religiões no mundo e no Brasil. Então a salvação de Jesus é para todos. Agora cada um decide se quer ou não. Então que Deus me abençoe você, a todos nós, a nossa família, que juntos a gente possa nos alimentar de Deus, alimentar da sua palavra e nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Coloquemos de pé e cantaremos no final.
Marcos 19, 9 a 11, né? Que como poderemos guardar a palavra de Deus, guardando ela no coração para não pecar contra Deus. E Hebreus 4,12 diz que a Bíblia é como uma lâmpada, é como uma espada de 2 gumes que penetra, tira o que é mal e fica só o que é de Deus. Que Ele nos ajude nessa semana que virá de lutas, batalhas, mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso, com Jesus, com o Espírito Santo, possa estar comigo e possa estar com você também. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, a Deus, por esse culto, obrigado pelos louvores, obrigado pelos momentos de oração que aqui tivemos, e obrigado pela tua palavra aberta e falada à mente e ao coração de cada um de nós. Rogamos em nome de Jesus que teu santo e bom Espírito nos ajude a obedecer, a viver e praticar a tua palavra por amor a Cristo Jesus. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada criança, jovem, a cada amigo ou amiga, a cada família aqui representada nessa noite. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, guardando, orientando e nos protegendo. E que teu divino Espírito Santo possa estar em nossa vida, Pai, que assim venhamos caminhar com Jesus, lado a lado, dia a dia, até a sua volta gloriosa, onde podemos ficar contigo por um período e depois eternamente nessa terra transformada e renovada pelo poder de Jesus. Senhor, te peço humildemente que o Senhor possa abençoar cada um de nós, resolvendo a cada situação, na vida espiritual, material, social e familiar, dando-nos sabedoria dos céus, fé, força, ânimo e coragem, para assim perseverarmos e termos as bênçãos do Senhor em nossa vida e em breve, acima de tudo, a vida eterna. Despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção, com o teu perdão e a certeza de que fomos alimentados nessa noite pela tua palavra e que possamos transmitir essa palavra para outras pessoas e que assim, muito em breve, possamos estar contigo no céu para sempre. Fique conosco hoje e sempre, nos dê a tua paz, o teu perdão, a tua proteção, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amen.